Glórias a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã, pela vida de todos os teus familiares, teus amigos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, de tudo que estamos fazendo. Que o Espírito Santo abra nossa visão espiritual para a gente enxergar, entender, que venhamos ter discernimento e sabedoria todos os dias, em todo o amanhecer, porque o amanhecer é a nova oportunidade que Deus tem dado para todos nós. Porque há tempo para todas as coisas nessa terra. Assim diz o rei Salomão, após ele experimentar de tudo, ele viu que tudo é vaidade. Toda busca terrena é vaidade, é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é uma bússola para a gente acertar o alvo, que é o caminho, a verdade e a vida eterna. Jesus Cristo de Nazaré é o único que morreu na cruz para validar este endereço, esse caminho para a vida eterna ao lado do nosso Criador e eterno Papai. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender isso. É necessário a gente passar isso para os nossos descendentes, essa disciplina, essa orientação vinda do nosso Deus. Porque o que o nosso Deus declara na palavra dele, revela na Bíblia para todos nós, não vai em momento algum ser revogado, não vai ser modificado, porque o nosso Deus, ele tem amor e ele tem garantia de tudo que ele faz, assim como ele é a própria justiça em toda e qualquer situação. Deus tem visto toda a terra, Deus tem visto todos os detalhes das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso mover aqui na terra. Muitos têm falado que parece que Deus esqueceu da terra, que a terra está pior do que Sodoma e Gomorra. Sim, meus irmãos, é lembrado que, assim como foi na época de Noé, que Deus escolheu Noé para evangelizar aquela nação, aquela humanidade, aquele povo, e o povo desobedecia, e chegando o momento de Deus preservou a vida de Noé, a parentela, os animais, orientando Noé, e destruiu toda a humanidade. É necessário a gente tomar isso como exemplo, quando a gente chega em um outro momento, biblicamente falando, que Deus, Abraão, na verdade, ora a Deus para salvar o primo dele, Ló, porque Deus tinha avisado que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquele povo, da desobediência, meus irmãos, porque muitas vezes não é ignorância não, o ser humano ele está sabendo, ele conhece os mandamentos de Deus, ele sabe o caminho, porque Deus ele é misericordioso, ele tem amor por nós, e quando ele leva uma pessoa a evangelizar o outro, quando nos hospitais chega um irmão, um pastor, um evangelista falando de Jesus, é a misericórdia de Deus chegando, é a graça de Deus. Quando você está na sua empresa ou no seu trabalho, ou seja, caminho na rua, seja onde for, que chega um irmão, você escuta falando do amor de Deus, da palavra de Deus, é a graça de Deus chegando na tua vida para te livrar, para te fortalecer, para você reconhecer que você está pecando e abandonar o pecado. Deus ele não deixa a gente sem saber a verdade não. Deus ele tem amor por nós, ele cuida todo o tempo de nós, ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções, ele sabe quando a gente está errando, ele sabe por que a gente erra. Deus sabe muito mais do que eu e você. Deus sabe o espírito de teimosia que tem regido essa terra, sabe também aqueles que ainda não entenderam. Deus é misericordioso e por isso que Deus tem dado tempo para eu, para você, para todos nós nos arrependermos, como
está registrado na Bíblia, a mulher samaritana, que ali ela tem aquele encontro com Jesus, e Jesus já gosta de ouvir a nossa declaração verdadeira, ali leal, a gente falando, rasgando mesmo e reconhecendo os nossos pecados. Sabe por que Jesus tem prazer? Porque o prazer de Jesus é nos perdoar, é nos dar outra oportunidade para que a gente receba a vida eterna e viva em paz ao lado do nosso Criador. Então, quando a gente chega em outro momento, a mulher Maria Madalena ali, ela é aconselhada a ir e não pecar mais. Maria Madalena segue ali uma nova vida. Assim acontece comigo e contigo hoje. Se você hoje ouviu uma palavra de Deus ou alguém já te evangelizou, lembre da palavra que Deus te falou. Lembre da palavra que Deus instruiu aquele servo, aquele ungido dele para te dizer. Porque essa palavra foi registrada no reino espiritual e jamais Deus vai esquecer. Você pode até não querer seguir, mas Deus sabe que você já ouviu. Então, meu irmão, a oportunidade está agora para todos nós. E aqui eu quero te mostrar na palavra dele o que ele vem revelando. Também toda a palavra de Deus é uma revelação para cada momento de nossa vida, para toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada. Sabe por quê? Porque Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu da terra. Mas vai ter momento que Deus vai agir, porque Ele está dando tempo, cada um de nós, sair do pecado, se arrepender, abandonar. Porque quando Deus chega, não tem nova oportunidade, porque a oportunidade é todo esse tempo. E não adianta a gente querer protelar, querer se desculpar, porque na palavra de Deus, na presença de Deus, não tem desculpa. Porque Deus, Ele dá um tempo tão longo que nós humanos achamos até que Ele já esqueceu da terra. A gente acha que está tudo acabado. Mas não está acabado, porque Deus está controlando, Deus está no controle. Se eu hoje estou aqui, se você está aqui, é porque Deus tem preservado vidas, porque Ele sabe mais do que eu e do que você. Amém? Então, glória a Deus, receba a palavra, se converta em nome de Jesus agora, porque se Jesus Cristo voltar, Ele disse que foi preparar o lugar, e quando preparar, iria voltar para nos buscar. A qualquer momento, Deus pode buscar a mim, a você, a qualquer um, porque a nossa vida está literalmente, integralmente nas mãos de Deus. E quem criou foi Deus, e é Ele que tem o controle, é Ele que manda buscar no momento que Ele quiser. O dia e a hora Ele não avisou, porque é mistério, é só Ele que sabe. Amém? Que seja a vontade de Deus feita, que nós venhamos obedecer em espírito e em verdade, por prazer, porque assim como Deus tem o prazer de nos abençoar, de preparar o melhor desta terra para todos nós, que venhamos reconhecer e ter o prazer de estar na presença dEle, fazendo o ide dEle, como Jesus Cristo fez, quando estava aqui na terra também. Então a palavra dEle está em Romanos 6, eu vou ler do versículo 1 ao 4 e depois do 17 ao 21. Olha o subtítulo, veja se toca você em algum momento da sua vida, meu irmão e minha irmã. Diz assim: mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida com Jesus, né, em obediência. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não pode. Quem já morreu para o pecado tem que viver para Deus e não retroceder mais. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, essa que é a parte importante, né? Porque aqui ainda no pecado, todo o corpo, tudo estava submetido em todo o pecado.
Mas quando a gente é liberto do pecado, foste feitos servos da justiça de Deus. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Veja que quando a pessoa está no mundo, a pessoa faz um esforço, faz de tudo para servir ao mundo. Na presença de Deus, meu irmão, tem que ser totalmente para Deus também, porque melhor é servir a Deus, porque é o único momento que a gente não perde nada, tudo a gente ganha, é ao lado de Deus e fazendo a vontade de Deus. E no versículo 20 diz, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, o fim do pecado é a morte, é a ruína. Mas quem termina a vida na presença de Deus terá salvação eterna, alegria eterna. Vida com Jesus é uma vida diferenciada, incomparável, incondicional. Assim como o próprio Jesus, ele está ao lado do Pai, ele tem promessa para nós também ao lado dele. Amém? Glórias a Deus e aleluia, Jesus.